né? Então, beleza, já estamos aí gravando nossa aula, tá? Então, na última aula, recapitulando, nós começamos a falar um pouco a respeito de análise combinatória. Falamos sobre princípio multiplicativo, né? E nessa aula de hoje, a gente vai adiantar um pouquinho mais aí as coisas, tá? Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês. Deixa eu só organizar aqui a tela para poder compartilhar, tá? Uma tela aqui, deixa eu ver. Pronto, acho que agora vai. Vamos lá. Então, tela compartilhada. Então, olha só. Na última aula a gente tinha falado sobre princípio multiplicativo, tá? E aí na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre permutações, tá? Antes de falar sobre permutações, é necessário eu falar sobre uma ferramenta que a gente vai utilizar dentro dos problemas de análise combinatória, mas é de fundamental importância a gente entender a natureza, inicialmente, desses problemas por agrupamento que a gente vai estar trabalhando, que seriam as permutações, os arranjos e as combinações, tá? Feito isso aí, entendendo o funcionamento e a distinção entre cada uma delas, obviamente que para que a gente calcule problemas que envolvam permutações, arranjos e combinações, a gente... Desculpa, gente. A gente utiliza uma ferramenta chamada fatorial de número natural. É uma ferramenta de cálculo, tá? Só que essa ferramenta de cálculo, eu vou deixar para a gente falar ao final, para que a gente não esqueça da sua utilização, principalmente na hora de fazer as atividades que nós teremos aqui no finalzinho, beleza? Então vamos falar sobre permutações. Vamos lá então para a situação. A situação é o seguinte. Carolina está aprendendo a ler. Ganhou de presente um joguinho com 20 peças de madeira, onde estão desenhadas várias letras diferentes. Na caixa, já estão separados os grupos de letras que formam as palavras. Como Carolina não sabe muito bem como escrever as palavras corretamente, formará anagramas até acertar. O que são anagramas? É quando você pega um conjunto de letras, junta, né, de modo a formar palavras com sentido ou não. Então, por exemplo, quando você vai verificar, por exemplo, os anagramas da palavra amor. Então, os anagramas é você pegar as letras da palavra amor, né, e verificar todas as possíveis trocas de posicionamento. Então, verificar todas as possíveis trocas de posicionamento, então você verificou todos os anagramas. Cada troca de posicionamento de letras é um anagrama diferente, tá? Obviamente, quando você forma palavras diferentes, beleza? Então, vamos lá. Bem, Carolina pegou um dos grupos, né, de letras e vieram as letras M, R e A. Veja todos os anagramas possíveis, né? Tudo que ela formou. Ela formou, então, M-A-R, que inclusive é uma palavra que nós conhecemos, mar, né? Beleza? Agora, M-R-A. Bem, aqui a gente não tem uma palavra que forma alguma coisa, de algum sentido que a gente saiba, mas é um anagrama, tá? Mas é um anagrama. Nós temos A-R-M. Então, A-R-M também é um anagrama, né? A-M-R, outro anagrama. R-A-M, outro anagrama. R-M-A, outro anagrama. Gente, só um minutinho, só bem rapidinho aqui, tá? Um sono doido de culpa do Daniel. Vou só aqui fechar aqui a porta para o bebê não acordar. Vamos lá então, voltando. Então aqui nós temos todos os anagramas, tá? Formado com as letras M, R e A. Se vai formar palavras de sentido ou não, não importa. Você quer ver todas as possibilidades de troca de posicionamento, tá? Vamos adiante. Foi fácil, não foi? Mas a Carolina pegou um grupo de apenas 3 peças. E se fossem mais? Se fossem 5 peças, por exemplo, né? Vamos supor que as peças fossem T, M, R, E e A. Só começando com TM, tá? Aqui, ó. Só começando com TM. Nós teríamos T, M, R, E, A. Seria um anagrama, tá? TM,
RAE é outro anagrama. Observem que aqui foi feita a troca de posicionamento entre o E e o A. Beleza? Vamos aqui ver. Todos começarão apenas com T e M, tá? TMAER é outro anagrama. Olha só. TMARE, outro anagrama. TMEAR, outro anagrama. E por fim, TMERA é outro anagrama, tá? Então, só começando com as letras T e M, a gente consegue formar esses anagramas aqui, né? Utilizando as letras T, M, R, E, A, mas começando com TM sempre. Vamos lá, então. Repetimos apenas as duas primeiras letras. Imagine se não fizéssemos isso. Seriam muito mais. Usando o princípio multiplicativo, podemos analisar este problema da seguinte forma. Então, presta bastante atenção, tá? Utilizando o princípio multiplicativo que a gente já utilizou, inclusive, na aula passada. Consideremos cada uma das sequências de letras A, B, C, D, E possíveis. Teremos. Então, vamos lá. Você vai pegar agora as letras A, B, C, D e E, né? E vai fazer todos os anagramas, ou seja, todas as trocas de posicionamento. Se você vai fazer troca de posicionamento, né? Você obviamente não vai repetir, né? Você não vai repetir. Nesse caso, então, todos os elementos serão distintos. Beleza. Vamos ver qual é a letra que ocupa a primeira posição. Para você observar a letra que ocupa a primeira posição, pode ser A, B, C, D ou E. Então, nós temos 5 alternativas. Nós temos 5 possibilidades de letras que possam ocupar essa primeira posição. Quando a gente passa para a segunda posição, automaticamente eu não posso repetir a letra que aconteceu na primeira. Então, eu perco uma alternativa, eu perco uma possibilidade. E aí eu fico com quantas? Com 4 alternativas. Olha só, aqui, ó. 4 alternativas, pois uma letra já foi colocada na primeira posição. Não posso repetir a letra que foi colocada na primeira posição. O que eu analiso aqui é o total de possibilidades em cada posição, né? Já na terceira posição, nós temos 3 alternativas, pois eu não posso repetir a letra que aconteceu, que eu coloquei na primeira posição, nem a que eu coloquei na segunda posição. Beleza? Vamos adiante. Na quarta posição, eu já terei 2 alternativas, 2 possibilidades, porque elas vão se reduzindo, né? Conforme eu vou utilizando as letras, eu vou tendo cada vez menos possibilidades, fazendo então com que quando eu chegue na quinta posição, eu tenha justamente a última letra que sobrou, né? Chega-se assim ao resultado. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 5 fatorial. Presta bastante atenção nisso aí. Olha só. Eu sei que às vezes com anagramas fica um pouco complicado da gente entender as trocas de posicionamento. Mas vamos pensar o seguinte. Uma família, né, ela é composta por 5 pessoas. Pai, mãe, 3 filhos, né? Eles vão posar para uma foto lado a lado. Uma foto de família. De quantas maneiras eles podem, né, ser fotografados ou de quantas maneiras eles podem posar para essa foto? Se você tiver o pai nessa extremidade e a mãe nessa extremidade, né, e os filhos no meio, isso já é uma foto. Se você trocar de posição apenas o pai e a mãe, já é outra foto. Se eu trocar de posição algum dos filhos, já é outra foto. Se eu botar o pai e a mãe no meio, então quer dizer, todas as permutações vão levar em consideração todas as trocas de posicionamento, né? Você vai ter um total de elementos e aquele total de elementos você vai ver todas as possibilidades de troca de posicionamento entre eles, tá? Então, como diz a própria palavra, permutação, permutar. Se você pesquisar no dicionário aí, você vai ver que permutar é sinônimo de trocar. Nesse caso aqui, trocar de posicionamento, tá? Então, se você vai trocando o posicionamento dos elementos, você está fazendo um problema de permutação. Os problemas de permutação, eles podem ser permutações simples, que é quando todos os elementos são distintos. Nós podemos também ter permutações com repetição, que é quando você tem elementos que se repetem, tá? E nós podemos também ter o que nós chamamos de permutação circular. Sobre cada um dos tipos de permutação, eu vou comentar. Inicialmente, eu vou falar apenas sobre permutações simples, em que todos os elementos são diferentes, em que não há repetição de elementos, tá? Para que depois que a gente entenda como é que funciona a permutação simples, a gente possa passar para os outros tipos de permutação e entender o funcionamento delas, tá? Chega-se então assim ao resultado, e aqui esse resultado é lido como 5 fatorial. Então esse 5 que a gente tem aqui com essa exclamação
essa exclamação significa fatorial. Lembrando que, tá? Depois, posteriormente, é que eu vou falar sobre fatorial. E vou deixar para falar isso aí depois, por quê? Porque a gente vai utilizar massivamente isso aí nas nossas fórmulas, tá? Então é bom que a gente tenha essa noção, esse conceito de fatorial bem fresquinho na mente aí, beleza? Este resultado constitui o que chamamos permutação simples de N elementos distintos. Exatamente. Por quê? Nós estamos trabalhando aqui com A, B, C, D, E. Então, você tem 5 letras e, obviamente, as 5 são diferentes. Então, nesse caso, nós trabalhamos então aí com um problema de permutação simples, tá? Vamos lá, então, indo adiante. Então, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 5 fatorial. E 5 fatorial é igual a permutação de 5 elementos. Portanto, para representar este cálculo, escrevemos permutação de n elementos é igual a n fatorial, né? Que lê-se permutação simples de n elementos ou ainda permutação de n elementos ou n fatorial, tá? Então, se a permutação de n elementos é igual a n fatorial, né? Depois eu vou comentar aí sobre o que vem a ser fatorial, tá? Fatorial nada mais é do que o produto entre aquele número e todos os seus antecessores naturais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer apenas um comentário sobre o conceito do que vem a ser fatorial de número natural. Os seus aprofundamentos a gente deixa para fazer a posteriori, tá? Então, olha só. O que é o fatorial, mais uma vez, de um número natural? Fatorial de um número natural nada mais é... Olha só. Primeiro, fatorial de um número natural. Significa dizer que os fatoriais, eles existem apenas para números naturais, tá? Não existe fatorial para número fracionário. Não existe fatorial de números decimais, tipo com vírgula, tá? Não existe fatorial de números negativos, tá? Fatoriais só existem para números naturais. E quais são os números naturais? Aqueles que vocês aprenderam quando eram criancinha. 1, 2, 3, 4, 5. Entendeu? Então, o que acontece? O fatorial, ele atinge apenas os números naturais, tá? A gente vai trabalhar apenas com números naturais aí, no que diz respeito ao fatorial. Por isso que eu digo que a parte do cálculo é simples na análise combinatória. O que complica, às vezes, é o entendimento do que você está fazendo, tá? Então, por exemplo, mais uma vez, fatorial. Fatorial, a palavra fatorial, fatores deriva de fator. E o que vem a ser fator? Fator nada mais são do que as partes de uma multiplicação, tá? Então, o que acontece? Se eu falo em fatorial de um número natural, então, por definição, o fatorial do número natural nada mais é do que o produto entre aquele número natural e todos os seus antecessores naturais diferentes de zero. Tá? Então, não pode ter zero aí no meio. Tá? Por exemplo, eu vou até parar aqui o compartilhamento, só para a gente ver aqui no chat. Tá? Eu acho que escrevendo fica mais interessante. Isso aqui eu vou escrever no chat. Olha aqui, já tem alguém perguntando aqui no chat. Tá, Zac, nós vamos até 9h40, tá? Nosso horário é até 9h40, beleza? Vamos lá, então. Por exemplo, se eu quiser calcular, vou aqui colocar no chat, tá? O pessoal presta atenção aí no chat, que eu vou escrever aqui. Então, se eu quiser calcular a permutação de 5 elementos, tá? Isso aí é a mesma coisa que 5 fatorial, tá? E o que é 5 fatorial? 5 fatorial nada mais é do que o produto entre 5 e todos os seus antecessores naturais diferentes de zero. Então, nesse caso, é o 5 vezes todos os números naturais que vêm antes dele. Então, como é que fica? Fica, então, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mandando aí para vocês, ó. Beleza? Então, permutação de 5 elementos é igual a 5 fatorial. E 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fazendo, então, a conta. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Não é isso? Portanto, o resultado aí, ó, 120. Beleza? Digamos que eu queira fazer, então, a permutação de 3 elementos, tá? Permutação de 3 elementos é igual a 3 fatorial. 3 fatorial é o produto entre 3 e todos os seus antecessores naturais, diferentes de zero. Então, vai ser 3 vezes 2 vezes 1. Tá?
Então, a permutação de 3 elementos vai ser isso aí. Então, 3 vezes 2, 6, vezes 1, resultado, 6. Beleza? Digamos que eu queira calcular, então, a permutação de 4 elementos. Isso aí vai ser igual a 4 fatorial, tá? E 4 fatorial nada mais é do que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Olha lá. Tá? E aí, isso, Zac, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Tá? 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Beleza? E aí, nesse caso, ó, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24 vezes 1, 24. Vamos lá. Isso, exatamente, Carol. Isso seria exatamente as possibilidades das trocas de posicionamento, tá? Vamos ver um exemplo aqui bem simples que eu vou fazer com vocês. Por exemplo, a palavra amor. Né? A palavra amor, vou escrever no chat, tem quantas letras? 4. Então, vou analisar todos os anagramas da palavra amor, tá? Se eu quiser calcular, a palavra amor tem 4 letras, então é simples. Basta fazer permutação de 4. Permutação de 4 elementos igual a 4 fatorial. E nós já sabemos quanto é que isso dá. Isso é igual a 24. Não é isso? Beleza. Professor, mas assim, né? Beleza. Vamos fazer o seguinte, para a gente poder se convencer. Sabe aquele negócio que, né, o cara mata a cobra e mostra o pau? Pois vamos lá. É sim, Isaac. É muito importante. Tá? É muito importante, cai bastante no Enem. Para quem trabalha, por exemplo, com informática também, é muito utilizado na linguagem de programação. Tá? Então, verificar possibilidades de senhas. O pessoal aí que é hacker, que às vezes quer invadir sistema, eles utilizam muito análise combinatória. Mais adiante, quando eu for falar em arranjos e combinações, vocês vão perceber melhor isso aí, tá? Até porque eu vou trazer exemplos falando sobre isso. Então, olha só, voltando, tá? Por exemplo, a palavra amor, ela tem 24 anagramas. Eu vou escrever um por um aqui, beleza? Vamos lá, então. Amor, a primeira, é uma delas. Mas eu também posso escrever A-M-R-O. É ou não é outro anagrama? É, não é? Deixa eu fazer melhor para ficar mais fácil. Olha só, fazer assim. Olha isso. Amor, beleza? Foi 1. 2. Vamos lá para ver se a gente repete. A-M-R-O. Tá? É outro. Deixa eu fazer um terceiro aqui. Olha isso aqui, ó. E se eu fizer A, certo? Amor, A-M-R-O. E se eu fizer A-R-M-O. É outro. Lá vai 4 aqui agora. E se eu fizer A-R-O-M? Já é outro. Não mexe. Ninguém clica no chat agora não, tá? Pra gente ver aí subindo cada uma delas. Vamos lá, ó. 5. Deixa eu fazer outra aqui. Deixa eu ver aqui. Beleza. Mora. 6. M-O-A-R. Também é outro, né? Deixa eu ver aqui. 6, 7. Vamos ver se eu consigo outro aqui. M-A-O-R. Tá repetindo aí? Se repetir, vocês me falam, viu? Mas pelo que eu tô vendo, não repetiu, não. Então, olha só. Mora, M-O-A-R, M-A-O-R. Deixa eu ver mais um aqui, ó. Esse aqui, ó. Oitavo. Que tal M-R-A-O? É isso? Acho que já é outra aí, ó. M-R-A-O. Deixa eu ver aqui. A-M. Ainda tem mais outra aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Deixa eu colocar mais um aqui. 8. 9. Olha agora. A. O. RM. Já é outro. Olha outro aqui, ó. 10. Vou fazer os 24, tá? Olha só. AORM, AO.
MR. Foi. Vamos ver aqui. 11. 11. M. Deixa eu ver. O. A. M-A-R-O. Tá? M aqui, ó. Não foi ainda. Deixa eu ver aqui. M-O, M-O, M-A, M-R-A-O. Que tal aqui agora, ó? 12. M, R, O, A. Vou conferir ali. Não foi ainda. Beleza? Né? Até agora nenhum repetiu. Já fomos 12. Já chegou na metade. Olha isso agora. 13. Vamos lá agora. Vou fazer esse aqui, ó. Olha esse aqui. R, A, M, O. 14. R, A, O, M. 15. R, M, A, O. 16. R, M, O, A. Já é outro. 17. 17. R. Deixa eu ver aqui. R-A, R-M, R-O. Roma. Olha aí, ó, o pessoal de Roma aí, ó. 18. R-O, A-M. Deixa eu ver aqui. Aqui. Tá. Beleza. Vamos para os últimos agora aqui, ó. Todos começando com a letra A, M. Agora vamos para a letra O. 18. 19. O-A-M-R. 20. O-A-R-M. 21. O-M-A-R. 22. O-M-R-A. 23. O-R-A-M. Por último, 24. O-R-M-A. Então, aí os 24 anagramas da palavra amor, tá? Então, aí os 24 anagramas, nenhum repetido, tá? Nenhuma repetição. Se vocês depois quiserem conferir aí, inclusive na aula que vai ficar gravada para vocês, vocês conferem. Nesse caso aí é pouquinho, sabe, Isaac? Por quê? Isso aqui, inclusive, porque nós estamos trabalhando aí com a palavra amor. Mas, obviamente, a gente pode trabalhar com palavras maiores. Inclusive, na nossa aula, eu vou trabalhar com vocês, né, quando eu for explicar realmente a parte de cálculos. Eu tenho um esquema aqui para vocês aqui que não vai fazer falta nenhuma a um quadro, tá? Eu tenho um esquemazinho aqui para mostrar aqui para vocês. E aí vai ficar bem bacana, tá? Os exemplos, explicando, tal, tudinho. Beleza? Então, vamos fazer assim. Então, por hoje, visto aí permutação, tá? A gente encerra a nossa aula por hoje. E aí, quando for na nossa próxima aula, eu vou voltar resolvendo algumas questões sobre permutação, tá? Eu vou voltar só resolvendo questões. E aí a gente vai ver aqui o esquemazinho aqui no quadro aqui que eu vou montar aqui para vocês. E a resolução vai ser show de bola para que todo mundo fique com o conteúdo bem fixo na cabeça, beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Beleza? Tranquilo? Ó, Bruna disse que não. Deixa eu perguntar aqui a mais alguém. Deixa eu ver aqui. Patrick, tá tudo beleza, Patrick? Tudo tranquilo? Show de bola. Cadê Lívia? Lívia. Oxe, Lívia não tá aqui mais não. Pela primeira vez eu entendi tudo sem fazer pergunta. Né? Foi demais. Mas foi bom. Mas esse assunto, sabe, Bruna? Isso para você, para o pessoal aí que gosta de tirar dúvida, tá? Esse assunto de entender ele não é difícil, tá?
tá? Não é difícil. Entender o assunto. A parte dos cálculos também não é difícil. Vai ser fácil. O problema, às vezes, desse assunto, o que torna ele difícil, é porque os enunciados são contextualizados e aí, às vezes, no meio da contextualização, a gente não consegue saber se é para fazer uma permutação, um arranjo ou uma combinação. Melhor, não é que não saiba. Se atrapalha, às vezes. O aluno ele tem o costume de se atrapalhar nisso aí. Tá? E aí eu vou dar... Aí tem umas dicasinhas para a gente poder distinguir claramente o que é permutação, o que é arranjo e o que é combinação. E aí eu vou passar essas dicas para vocês. Obviamente, depois a gente vê cada um deles. Né? Diz, ó, pessoal, você pega, tá lá resolvendo a questão. Como é que eu sei se é uma permutação, arranjo ou combinação? Observa isso, isso e isso. Aí eu vou dar as dicas. Aí você diz, beleza. Viu a questão? Observou? Lembrou da dica que eu dei? Aí você vai dizer, pronto, já sei, isso aqui é permutação. Descobriu que é permutação? Simples. Fez a conta, pronto, encerrou. Fim de papo. Resolução é rápida desse tipo de questão. A compreensão do que ela trata é que às vezes é um pouco mais difícil. Mas fora isso é tranquilíssimo esse assunto. Cai muito no Enem, tá? Vale lembrar, cai muito no Enem justamente por quê? Por conta da aplicação prática que esse conteúdo tem. Tem muita aplicação prática. Então, por isso que cai bastante no Enem. Beleza? Então, galerinha, fiquem com Deus aí. Um abraço a todos e até a próxima. Até, professor. Tchau, tchau.